Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de Smart Arts, Formas e Tabelas. Eu sou o professor Yuri e hoje vamos estar estudando aí um pouco mais sobre esses tópicos aí da aba de inserir do nosso Microsoft Word. Então vamos começar aí com as Smart Arts. Professor, o que seria Smart Art? São aí representações gráficas de informações que a gente tem aí no nosso documento, certo? Então, a gente vai abrir o nosso Word agora, ver como que isso funciona na prática, certo? Com o nosso documento Word aberto, a gente vai aqui na aba de Inserir, que está aí no canto superior esquerdo, e aqui na aba Inserir, a gente tem a opção de Smart Art. Clicando com o botão esquerdo do mouse, vai abrir aí uma janela com vários tipos de elementos para a gente poder escolher, certo? Temos aqui as Smart Arts de lista, processo, ciclo, hierarquia, relação, matriz, pirâmide e também de imagem, tá bom? Para começar, a gente vai estar utilizando aí o estilo de pirâmide para a gente fazer a nossa primeira Smart Art e lembrando que esses conceitos que a gente vai aplicar nessa Smart Art de pirâmide, eles são utilizados em todos os tipos de estilos de Smart Arts disponíveis aí no Word, tá bom? Para começar, pessoal, eu vou criar aqui um exemplo, né, de hierarquia aí dentro da nossa escola, certo? Como que a gente edita esse texto, né? Clicando com o botão esquerdo do mouse em cima de texto aqui, a gente já consegue digitar algum tipo de informação que a gente queira, certo? Tem outra forma também da gente alterar essas informações aqui, que é clicando nessa setinha aqui no canto esquerdo desse elemento gráfico, certo? Clicando aqui com o botão esquerdo, vai abrir essa caixinha aqui, onde a gente consegue fazer essas edições também, certo? Primeiro eu coloquei aqui a diretora, na segunda aqui você vê que aqui já selecionou também. Então a gente consegue editar esse texto aqui, eu vou colocar coordenação. E nessa parte de baixo aqui eu vou colocar professores. Dessa forma, a gente consegue editar aí as informações do nosso elemento gráfico, ok? Também temos outros tipos de personalização aí da nossa Smart Art. Clicando com o botão direito do mouse, vai abrir aí algumas opções para a gente. Primeiro, a gente vai aprender como mudar a cor do nosso elemento gráfico. A gente vai clicar com o botão direito, vir aqui na opção de preenchimento. Vai abrir várias opções de cores para a gente poder selecionar, certo? Caso a cor que a gente queira não esteja aqui, você pode selecionar a opção de mais cores de preenchimento. Aqui você consegue personalizar uma cor específica e aqui a gente tem algumas cores pré-definidas, né? Vou colocar aqui esse amarelo. Feito isso, a gente consegue fazer da mesma forma para o restante aqui da nossa Smart Art. Então, clicando com o botão direito, preenchimento, a gente seleciona outra cor e faz aí com o restante. Agora eu quero colocar bordas aqui na nossa pirâmide. Como que a gente faz isso? O mesmo caminho, tá bom? Só que, ao invés de vir em preenchimento, a gente vem em estrutura de tópicos. Eu vou colocar uma borda preta aqui na nossa Smart Art. E caso a gente queira também, a gente consegue selecionar aqui a espessura da nossa borda, né? A gente consegue deixar ela mais grossa ou mais fina. Eu vou deixar ela aqui como estava, que para mim já está bom. Eu vou colocar a borda em todas as partes aqui da nossa Smart Art. E pronto, pessoal. Caso você queira diminuir as fontes aqui, né, se estiver muito grande, você queira encaixar dentro da pirâmide, você vai simplesmente começar aí a edição do texto, selecionar a palavra inteira, vir aqui na página inicial e diminuir o tamanho da fonte para um valor aí que você acha adequado, né? Perfeito. Então essa daqui foi a nossa primeira Smart Art. Passando aí então para o próximo tópico, as tabelas aqui é uma parte muito importante aí do nosso aprendizado sobre o Word, porque a gente utiliza muito aí no nosso dia a dia, no nosso trabalho, para organizar informações. Então a nossa tabela vai ter essa estrutura aqui que eu deixei representada.
vai ter as colunas. Nessa tabela em específico, temos 5 colunas, certo? E temos 6 linhas. Então, vamos tentar reproduzir isso aí no nosso Word também. Onde que a gente mexe com tabelas, professor? Inserir também, tá bom? Aqui, logo abaixo de inserir, você vai ver que já temos aqui a opção de tabela. Aqui em tabela, você consegue criar de duas maneiras. Você consegue selecionando esses quadrados sem clicar, só estou passando o mouse em cima, tá bom? E você consegue criar aqui de acordo com a sua vontade, caso você queira, tá bom? Mas caso você queira criar uma tabela com mais colunas ou com mais linhas, você pode inserir tabela. E aqui vai abrir essa caixinha para você colocar aqui o número de colunas que você quer e o número de linhas. E clicando em OK, você vai perceber que vai aparecer aqui a nossa tabela. Primeira coisa que a gente precisa saber sobre a tabela. Ao passar o mouse aí nas linhas e nas colunas, você vai ver que ele vai ficar com esse símbolo aqui, ó. Para que serve esse símbolo, professor? Clicando diretamente aí na coluna ou na linha e arrastando para os lados, você vai ver que você consegue arrastar aí para os lados, né, no caso das colunas, e no caso das linhas, quando fica com esse símbolo aqui no lugar do cursor do mouse, você consegue aumentar ou diminuir o tamanho da linha, tá vendo? Isso aqui é a primeira coisa que a gente tem que entender. Outra coisa também, para criar mais linhas, caso você precise, você pode clicar aqui na parte direita da tabela e apertar Enter. Dito isso, a gente pode fazer aí algumas modificações na nossa tabela, caso a gente precise, né? Por exemplo, na parte de cima da tabela, geralmente a gente gosta de deixar um título, né, para dizer aí do que se trata a nossa tabela. Só que vocês podem observar que a gente tem as linhas de coluna aqui atrapalhando a gente digitar o texto, né? Então, vou digitar aqui a apresentação e vocês veem aí que ela vai ficar somente aqui nessa coluna, né? Como que a gente passa ela para essa linha inteira aqui, sem as colunas atrapalhando a gente? A gente clica na tabela e aqui aparece a opção de tabela ou layout, né? Dependendo aí da sua versão do Word. Clicando aí nessa opção, a gente vai ver aqui no canto esquerdo que aparece a opção de borracha. A borracha vai servir para a gente apagar as linhas ou as colunas que a gente queira. Então você vê aqui que eu estou com a borracha no lugar do cursor do mouse e clicando exatamente sobre a coluna que a gente quer apagar, um clique apenas, vocês podem perceber que ela já apagou aqui uma coluna. A gente pode apagar todas essas colunas e aí podemos centralizar aí o nosso texto da forma que a gente queria. Perfeito? Professor, mas agora eu quero voltar às colunas. Eu não gostei como é que ficou. É a mesma coisa, você vai clicar na tabela para a gente abrir essas opções aqui de cima. Vindo aqui em tabela e layout, acima de borracha a gente consegue desenhar tabela novamente. Então vocês veem que eu estou aí com lápis no lugar do cursor e a gente consegue aí desenhar novamente as linhas de coluna. Perfeito. Caso fique um pouquinho aqui desalinhado, você pode clicar aqui e arrastar, que ele vai voltar para o alinhamento correto, certo? E agora a gente vai passar aí para a próxima coisa que vocês precisam saber, que é muito importante. Normalmente as nossas tabelas, elas também possuem cores, né? Para poder deixar ela visualmente mais atrativa. Como que a gente faz isso? Clicando aqui na linha onde você quer alterar a cor, você vai vir aqui em Design de tabela ou Design somente, dependendo da sua versão. E vai vir aqui em Sombreamento. Clicando aqui na opção de sombreamento, você vai perceber que aparecem várias cores padronizadas aqui do Word também. Então, eu vou selecionar a cor aqui azul, e aí a gente consegue fazer isso com todas as linhas que a gente queira, tá bom? Selecionando aqui todas elas, e vamos selecionar aí outras cores. Temos a opção também, pessoal, de alterar a cor da nossa borda. A gente vai vir aqui em cor da caneta, e alterar aqui a cor da nossa borda que a gente vai aplicar.
Sempre que a gente trocar a cor da nossa caneta, ele vai de forma automática selecionar aí o pincel para a gente conseguir trocar as cores das linhas e das nossas colunas. Mas a gente consegue fazer isso de forma automática. A gente vai deixar o pincel aqui novamente, né? Clicando uma vez, voltamos aqui para o nosso cursor normal e selecionando a tabela inteira aqui, clicando nessa opção aqui nesse quadradinho, a gente seleciona ela inteira e aplica aqui em todas as bordas, né? A tabela está inteira selecionada, você vai aqui em bordas e seleciona a opção todas as bordas. Vocês vão perceber que aí que a nossa cor de tabela está diferente. A gente conseguiu aí colorir a cor das linhas e das colunas, todas de uma vez só. Então, pessoal, fiz aqui um pequeno exercício para vocês praticarem em casa. Vocês vão aí criar uma tabela com 5 colunas e 3 linhas, tá bom? Vocês vão preencher com essas informações, editar as cores onde tem que editar, e editar a cor da borda onde tem que editar também, certo? É bem simples. Caso vocês tenham algum tipo de dificuldade, vocês podem estar entrando em contato para que eu vou estar auxiliando também, ok? Formas. O que são as formas? Elas são aí as figuras geométricas, mas não se resume somente às figuras geométricas. A gente tem vários tipos de elementos gráficos que a gente consegue inserir aí com as formas. Na prática, a gente vai abrir aí um documento Word, então. A gente vai vir aqui na aba Inserir e em Formas. E vocês vão perceber aqui que não tem apenas formas geométricas. Temos vários e vários tipos de formas, né? Temos aí as setas, as formas de equação, fluxograma, estrelas e faixas, textos explicativos, linhas. E hoje a gente vai estar trabalhando aí algumas formas básicas, né? Primeiro, vocês vão selecionar aqui essa opção de retângulo com canto dobrado. A gente vai fazer um bilhete aqui, só para vocês verem como que funciona, né? Vocês vão ver que é muito semelhante aí, por exemplo, às Smart Arts também, né? A gente criou aqui essa forma aqui do retângulo com o canto dobrado. Para a gente colocar um texto aqui, fazer como se fosse um bilhete, clicando com o botão direito em cima aqui da nossa forma, a gente vai vir em adicionar texto. Então, por exemplo, vamos deixar aqui um recado de lembrar de tirar o lixo no fim do dia. Esse texto a gente consegue formatar ele como se fosse um texto comum, né? Obviamente. A gente consegue alterar aqui o tamanho da forma aqui na página inicial e consegue alterar aqui a cor do texto também. Então, selecionamos o texto, editamos a cor dele. Ok. A gente consegue fazer somente isso, professor? Não. A gente consegue inserir aqui também ícones para deixar aí a nossa forma um pouco mais personalizada, né? Então, clicando em ícones, a gente consegue colocar aqui qualquer um desses ícones que a gente queira. Eu vou colocar esse rostinho aqui, inserir. Feito isso, a gente consegue também editar a cor da nossa forma, né? Então, clicando com o botão direito, vocês vão aqui ver que também possui a opção de preenchimento para a gente editar a cor aí da nossa forma, certo? Vou deixar aqui na cor de ouro, né? E a borda também funciona da mesma maneira. Você consegue editar aqui em estrutura de tópicos. Vou colocar essa cor aqui, vermelho. E basicamente a forma funciona dessa maneira também. Você consegue criar várias coisas aí com as formas. Então, por exemplo, você está aí criando uma história e quer colocar aí um balão de texto, né? Para o personagem falar. Você pode selecionar aqui, né? Você clica e você vai conseguir aí inserir esse balão de fala aqui no seu documento, certo? Os conceitos que a gente trabalhou aqui nesse bilhete, vocês podem utilizar em todas essas formas que a gente viu aqui na aba de formas, na aba de inserir. Ok? Então pratiquem, tentem replicar aí essa forma que a gente fez aqui no seu computador. E por hoje é isso, pessoal. Então passamos aí pelos tópicos
de formas, de Smart Arts e de tabelas também, certo? Vejo você aí na próxima aula. Tchau, tchau.